Deu confusão no Galo com craque e torcida, e a fofoca rolou incluindo o nome do Mengão. Assista no final desse vídeo. Fala nação rubro-negra. E vamos às notícias, galera. Após 2 dias de folga, o Mengão se reapresenta com foco no Fortaleza. Bom, como eu disse aqui ontem, Dodô Júnior sofre com 8 desfalques para enfrentar o Fluminense. Os jogadores do Mengão receberam 2 dias de folga, segunda, 19, e terça-feira, 20. Agora, os meninos do Mengão se reapresentam revigorados para a sequência do Campeonato Brasileiro. O foco agora é o confronto com Fortaleza no Castelão. Dorival, junto com a comissão técnica, comanda o primeiro treino com foco no tricolor. A movimentação terá início às 15 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira, 21, no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Serão 7 treinos antes do jogo do dia 28 contra o Fortaleza. Pode ser que haja mais uma folga para os jogadores no domingo, 25, mas ainda não está confirmada esta folga. Mesmo porque Dodô Júnior terá muito trabalho para montar o elenco final, por conta de tantos desfalques para o confronto com Fortaleza. Os convocados Everton Ribeiro e Pedro, Brasil, Eric Pulgar e Arturo Vidal, Chile, e Guilhermo Varela e de Arrascaeta, Uruguai, não participarão do próximo compromisso do Flamengo. Além deles, Everton, Cebolinha e Marinho são ausências confirmadas, pois foram expulsos. Por conta dessas ausências, Dorival Júnior terá que escalar uma equipe com muitas reservas e ainda com alguns craques da categorias de base, como Vitor Hugo e Matheus França, quase certos para serem titulares. O jogo entre Flamengo e Fortaleza está marcado para as 19 horas, horário de Brasília, da próxima quarta-feira, 28, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Dificuldade em confrontos diretos no G7 explica a distância do Mengão do topo do Brasileirão. Time é o que tem o pior aproveitamento em duelos envolvendo os 7 primeiros da tabela, com apenas 8 pontos em 9 confrontos. Inter é o mais eficiente. O mais querido está a 12 pontos do líder Palmeiras, e vê o título do Campeonato Brasileiro cada vez mais distante. A situação foi desenhada ao longo da competição, principalmente nos confrontos diretos com os adversários do G7. Foram 8 apenas pontos em 27 disputados, um aproveitamento de 29,6%. Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Atlético e Atlético Mineiro são os 7 primeiros colocados na 27ª rodada. Contra esses times, o Mengão fez, até o momento, 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Mas ainda faltam Inter, Atlético Mineiro e Corinthians no Maracanã. Dorival Júnior assumiu 6 jogos em junho, e apenas 4 pontos conquistados. Venceu o Atlético no Maracanã e empate com Palmeiras no Allianz. Em 3 jogos com os atuais representantes no G7, Paulo Souza venceu o Fluminense, empatou com Palmeiras em casa e perdeu para o Atlético fora. Paulo Souza deixou o Flamengo na 10ª rodada, antes da partida com o Internacional, que foi o primeiro jogo de Dorival. Naquele momento, o clube carioca ocupava a 14ª posição. Com a derrota no Beira-Rio na estreia do treinador, o Fla foi para a 16ª colocação. Mas, mesmo com a dificuldade em confrontos diretos, o Mengão de Dorival ensaiou uma redenção no Brasileirão e chegou a ocupar o 2º lugar no campeonato. A utilização do time B na maioria dos jogos foi a opção adotada pelo clube, que se tornou finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. Aproveitamento em confrontos no G7. Inter 55,5%, Palmeiras 51,8%, Atlético PR 48,1%. Fluminense 46,6%, Atlético Mineiro 41,6%, Corinthians 37,5%, Flamengo 29,6%. Após o revés para o Fluminense, um desses adversários do G7, Dorival falou em respeitar o resultado. Disse ele, uma derrota que a equipe lutou em todos os aspectos criou oportunidades. É natural que tenha buscado com intensidade como sempre vem acontecendo. Não nos omitimos. Queríamos o resultado, que seria muito importante antes da parada que teremos. Infelizmente enfrentamos um adversário que se aproveitou bem, construiu o resultado. Foi um jogo bem equilibrado. Tivemos oportunidades de definir. Temos que respeitar as derrotas e entender que com elas temos que aprender. Titular do Galo arruma confusão em BH, e torcida do Atlético teme ida para o CRF.
É urubuzada, a coisa ficou feia no Galo, a fofoca incluiu até o nome do Mengão. Jogador diz ir embora na primeira proposta do Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro são grandes rivais. Nesta temporada, parecia que o Galo iria deslanchar cada vez mais ao vencer o Mengão na Supercopa do Brasil nos pênaltis, mas a história foi outra. Muitos dizem que após a derrota para o CRF nas quartas de final da Copa do Brasil, o alvinegro nunca mais foi o mesmo, e vai terminar o ano sem nenhum título de expressão. Na noite da última terça-feira, 20, uma grande polêmica aconteceu em Belo Horizonte, que fez até o Flamengo ser citado. Isso mesmo, a maior torcida organizada do Atlético foi chamada por uma espécie de disque-balada, com uma informação de que Zaracho estaria na noitada. Esses torcedores foram até o estabelecimento para abordar e cobrar o jogador. Logo depois, o meio-campista se manifestou e disse que estava apenas jantando com seus familiares. O representante da torcida organizada desmentiu e disse que o ambiente não era familiar. O local era uma espécie de barzinho. Nas redes sociais, os torcedores do Galo ficaram preocupados com uma possível saída do jogador, tendo em vista que ele não gostou de ser abordado daquela forma. Vários até temem que o argentino decida jogar em outro clube brasileiro em 2023, no caso, o Flamengo. Eita fofocada danada! Então é isso, urubuzada. Vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira para todos. Até mais!